Oh, aleluia. Pra cantar lá. Vamos chegar com alegria. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai. Olha só, Shirley Carvalhais, hein? Aleluia! Glória a Deus! Já chega no fogo, irmão. Anjos. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Qualquer hora dessa tem que fazer uma dancinha aqui em homenagem ao nosso amigo Judá Bertelli. Saudade dele nas lives. Ó, Judá canta assim, ó. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem vai cantar naquele lindo coral aí? Aleluia! Convide pessoas, gente. Manda aviãozinho aí, vamos, por favor. Vamos chamar o povo para começar aqui. Quantas pessoas você já convidou para a live? Manda o aviãozinho, tem aviãozinho aqui embaixo, ó. Só escolher os nomezinhos e vai mandando, vai mandando. Aleluia. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo. Aleluia. Quem vai cantar naquele lindo coral? Você está pronto para cantar no coral? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, judeus convertidos, cristãos, todos, a dança dos exércitos. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Vocês vão ouvir um ruidinho do ventilador, que está bastante calor aqui hoje, mas sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o apóstolo e profeta Ricardo Ribeiro. Estou hoje é dia... Que dia é hoje, gente? Dia 5 de janeiro, terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Essa live hoje nós vamos falar como você descobrir se você é ou possivelmente é um descendente de judeu e qual é a importância disso. Hoje eu tive um dia muito abençoado, mas eu vou falar para vocês, eu estou muito cansado mesmo, muito cansado, porque acordei às 5 da manhã. Eu tinha que estar no Rio, eu moro na cidade de Teresópolis, que é a região serrana do Rio de Janeiro, e eu tinha que estar na cidade, eu tinha que estar no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, às 9 horas da manhã, para deixar o meu carro para fazer um recall, né, uma manutenção. E para evitar engarrafamento, eu saí daqui às 6 da manhã e cheguei de fato às 9 em ponto lá no horário marcado. Deixei o carro lá para mexer e eles falaram: olha,
fica por aqui porque uma hora da tarde o carro vai estar pronto. E enfim, quando foi 3h30 da tarde, eles me devolveram o carro sem resolver o probleminha. Mas foi muito legal, porque quando foi 2 da tarde, eu estava num shoppingzinho ali em Botafogo e eu resolvi comprar uma bússola. Por que eu resolvi comprar uma bússola? Porque o cantor Sérgio Lopes, meu amigo, ele falou para mim que uma certa vez ele comprou uma bússola para ele orar virado para Jerusalém, voltado para Jerusalém. Igual Daniel orava, voltado para Jerusalém. E eu falei, vou comprar também. Eu vi no shopping vendendo, falei, vou comprar uma bússola. Estava baratinho, bonitinho, mais um item para minha mesa profética. Aí, na hora, eu liguei para o Sérgio Lopes, né, para falar que comprei a bússola e para perguntar para ele como é que usa. E ele falou, cara, eu estou no ônibus, que eu estou indo para Copacabana resolver algumas coisas da minha vida, e ele gosta de ir para o Rio de Janeiro de ônibus, que às vezes é melhor, é mais confortável, né, do que ir de carro. E eu falei, cara, você está vindo para Copacabana? Eu estou em Botafogo, olha que coincidência, 2 bairros, um do lado do outro. E que legal, na hora que o meu carro foi liberado, foi a hora que o Sérgio Lopes resolveu o problema dele lá também, e nós pudemos subir para Teresópolis juntos. E foi muito bom, né? E eu falei, meu Deus, Deus me levou ao Rio de Janeiro, não resolvi meu carro, mas Deus me levou ao Rio de Janeiro para poder ter o privilégio de, mais uma vez, ter um tempo de qualidade com o cantor Sérgio Lopes. Falei para o Sérgio, eu tenho me encontrado muito com ele. Deus tem algo nisso, porque Sérgio também tem um coração em Jerusalém, tem um coração em Israel. E aconteceu algo também que eu postei aqui ainda há pouco no Stories, que tem aqui no caminho do Rio para Teresópolis, tem uma lanchonete muito tradicional na estrada, chamada A Casa do Alemão. E o Sérgio Lopes, ele usa uma boininha, eu até tenho uma, só que não cabe na minha cabeça, que eu ganhei dele, e a minha cabeça é maior do que a dele, né? Ele tem a boininha bonitinha com a estrela de Davi, e eu estava usando o meu cordãozinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava usando o meu cordãozinho também com a menorá, escrito aqui Jerusalém, né? E nós estávamos ali comendo na casa do alemão. E ele fez um comentário muito legal. Deus abençoe o Jefferson aí. E o Sérgio Lopes fez um comentário muito legal. Ele falou assim: quando é que, alguns anos atrás, alguém poderia chegar num lugar chamado Casa do Alemão, porque o alemão representa o nazista, quem mandou os judeus para o campo de concentração. Quando é, alguns anos atrás, que alguém poderia chegar em um restaurante chamado Casa do Alemão, com a estrela de Davi desenhada na testa, na boina, ou no peito, no coração? Algum tempo atrás isso seria motivo para nós sermos fuzilados, torturados, mortos. Aí, hoje, ele cantou o hino de Israel em hebraico, lá eu filmei para vocês, para dizer que mais uma vez Deus mostrou o triunfo sobre o triunfo de Israel, o triunfo do judaísmo. Entenda uma coisa, o judaísmo não morre. Mais uma vez eu vou dizer aqui: apóstolo Ricardo, o senhor está judaizando? Não, irmão, não estou judaizando. Eu só estou desgregorizando. O que é desgregorizando? A igreja que você se converteu e que eu me converti foi fundada em colunas gregas, romanas, católicas, babilônicas, egípcias, e tem muita coisa que precisa ser consertada na mentalidade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como se conserta? Através da mentalidade hebraica. É para deixar de crer em Jesus? No contrário, você vai crer em Jesus mais ainda, porque agora você vai entender quem é Jesus, quem é Yeshua. Mas isso é uma construção que eu vou fazer aqui,
gradativamente durante esse ano. Nós vamos trabalhar muito e com muita inteligência, né? As primeiras lives sobre a mentalidade hebraica que eu fiz no dia 1 e no dia 2 e dia 3 foram um sucesso, e hoje nós vamos falar sobre como saber se você é um descendente de judeu, né? Tudo começa, queridos, no ano 70 depois de Cristo. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso e ficassem até o final dessa live. É uma pena que só tem 20 pessoas no conteúdo tão rico que eu vou compartilhar aqui agora, né? Então seria bom você mandar aviãozinho aí para quem ama a palavra, né? Mas tudo bem, eu vou salvar essa live no YouTube, e a palavra é para aqueles que são dignos dela. Tem gente entrando aí agora, glória a Deus. 70 depois de Cristo, Jesus tinha reunido os discípulos. Jesus tinha falado: olha, haverá uma grande tribulação, virão rumores de guerra, muitas pessoas vão sofrer, muitas pessoas vão morrer. Ai daquela que estiver grávida no dia do sábado. Haverá peste, haverá fome. Quem puder vai se esconder no monte, quem puder vai fugir para os lugares. Jesus estava falando isso com os discípulos. E realmente, cerca de 70 anos depois, se cumpriu o que Jesus falou. Por quê? Porque os exércitos romanos, comandados pelo rei Tito, entraram em Jerusalém com uma fúria, e realmente não houveram apenas rumores de guerra, mas houveram guerras. O templo de Jerusalém, reconstruído, que era o templo de Herodes, foi destruído, queimado. Todos os utensílios do templo foram quebrados ou roubados. A Arca da Aliança desapareceu, a menorá foi roubada. Os judeus foram terrivelmente perseguidos e saíram fugindo para todos os lugares que puderam. Então, em 70 depois de Cristo, houve o que a escatologia apostólica chama de a grande tribulação, que Jesus falou que ia acontecer. Uma perseguição sobre o povo de Deus tão grande, que o povo teria que fugir da Terra Santa. Então, para onde esses judeus foram? Esses judeus saíram de Israel, saíram de Jerusalém, e eles procuraram peregrinar para nações. Olha, naquela época não tinha avião, eles tiveram que ir de camelo, tiveram que ir a pé, de cavalo, de barco, de navio, para nações próximas, onde haviam comunidades judaicas, mas que não eram em Israel. E principalmente eles foram, boa parte deles foram para a região da Alemanha. Entenda isso. Muito depois você vai ver que houve o que? O Hitler. Hitler queria matar os judeus. Por quê? Porque os judeus espalharam-se na Alemanha. E o nazista não queria isso. Então os judeus que saíram da Terra Santa e fugiram para a Alemanha, eles são chamados de os Askenazes, porque a palavra Askenazi, ela vem da palavra Alemanha, e ela dá origem à palavra nazista, Askenazi. São os judeus que foram para a Alemanha. Até hoje tem muitos judeus escondidos na Alemanha. Agora está mais fácil ser judeu na Alemanha. Naquela época, você sabe, aí teríamos que fazer uma live só sobre o Holocausto. Mas então, boa parte dos judeus fugiram para a Alemanha. Eles não sabiam que haveria Hitler. Foi muito antes disso, 70 depois de Cristo. E muitas famílias judaicas, eu quero que você preste muita atenção nisso, que nós vamos chegar no Brasil. Muitas famílias judaicas, ao invés de ir para a Alemanha, elas foram para a região da Península Ibérica, principalmente Espanha e Portugal, com maior ênfase em Portugal. Então, muitos vieram para o lado de cá da Alemanha, outros foram para Portugal. E os judeus que foram para a Alemanha, eles passaram a ser chamados de Askenazes. Os judeus que foram para Portugal, para a região da Espanha e de Portugal, da Península Ibérica, eles passaram a ser chamados de sefaraditas. Eu preciso que você nunca mais esqueça essa palavra. Sefarade
ou sefaradita, tá bom? Você que está aprendendo de verdade aí, você que está anotando, mudando a mentalidade, trazendo aí o entendimento hebraico para o teu coração. Então, esses judeus, eles precisaram chegar nessas terras com algumas estratégias. Eles não podiam chegar na Alemanha ou aqui em Portugal, na Espanha, dizendo assim, eu sou judeu, eu estou fugindo de Israel. Não, durante a viagem, eles já combinaram. O que eles combinaram? Gente, quando nós chegarmos na Alemanha, quando nós chegarmos em Portugal, nós não podemos dizer para todo mundo quem nós somos. Então vamos criar algumas estratégias para nós fingirmos que não somos judeus. Ok? E ali, a primeira estratégia deles, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eu vou aprofundar isso. A primeira estratégia deles foi mudar os nomes de suas famílias. E eles criaram nomes paralelos, nomes em que eles se conheciam, sabendo que eram nomes deles, de judeus, mas quem não é judeu não sabia que era nome judaico. Porque se eles chegassem lá falando, meu nome é Isaac, Abraham, eu sou Abraão, eu sou Jacó, eu só falar judeu. Então eles criaram os nomes criptojudeus. Então, primeira palavra que eu quero que você guarde hoje, sefaradita. O que é o sefaradita? Os judeus que fugiram para a região da Península Ibérica, principalmente Portugal. E criptojudeu, eles trocaram seus nomes. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, enfim, esses judeus continuaram, eles ficaram vivendo ali em Portugal durante muitos anos. E conforme os anos foram passando, eles foram deixando-se perceber que eram judeus. A zona de conforto chegou e eles foram deixando-se perceber que eram judeus. E muitos anos se passaram, até que em 1942, olha quanto tempo passou, eu comecei a história em 70 depois de Cristo. Em 1942, o diabo levantou um rei e uma rainha em Portugal que começaram a perseguir os judeus. E esse rei e a rainha começaram a dizer, todo judeu tem que se converter ao evangelho de Cristo. Todo judeu tem que ser cristão católico. Porque naquela época chamava de católico. Todo judeu tem que ser cristão. E muito judeu bobo, judeu fraco, foi se convertendo. Mas muitos judeus falaram, não vou ser cristão, tá louco? Eu saí de Jerusalém para não ser cristão. Minha família, meu bisavô, meu tataravô, meu tataravô saiu de Jerusalém para não me converter ao cristianismo católico, paganizado. Porque o cristianismo católico, irmão, se nós já temos tanto erro na igreja cristã evangélica, no catolicismo daquela época principalmente, era uma coisa, irmão, não tem nada a ver com a Bíblia. Era indulgência, era queimar gente viva, era tortura, violência sexual, era comprar terreno no céu, era botar a mão de ossos de santos acreditando em milagres. Se você vê os filmes medievais, aí você vai entender. E o judeu entende a palavra, o judeu conhece a Torá. Ontem eu fiz uma live sobre a Torá. O judeu conhece a palavra e falou, não, isso não tem sentido. Eu vou ser cristão, não tem sentido. Então o que aconteceu? De 1942 até 1947, houve uma grande perseguição. E em 1947, o rei e a rainha de Portugal não apenas obrigaram eles a se converterem, mas falaram, se vocês não se converterem, vocês são expulsos de Portugal. Expulsos de Portugal. Mas não terão direito de levar seus filhos e nem suas esposas. Agora, quem em sã consciência aceitaria sair de uma terra
abandonando sua família. E aí os judeus começaram a ter uma estratégia, principalmente aqueles cuja identidade ainda não havia sido revelada, os judeus sefaraditas. Preste atenção aqui, porque não é só o nome, né? O Marcos está dizendo, eu sou judeu porque eu sou marinho. Não é só o nome. Essa aula aqui é bem completa e rápida. Não é só o nome. Os judeus que ainda não haviam revelado a sua identidade, eles pensaram o seguinte: eu vou ter que sair de Portugal porque a chapa está quente aqui. A chapa está quente. E nessa época estava tendo muita viagem como chamam, de exploração pelo mundo. E dentro do contexto principal dessa live aqui, estavam vindo muitos navios para explorar o Brasil, porque o Brasil já havia sido descoberto e era muito comum vir navio para o Brasil, navio trazendo portugueses, famílias portuguesas para colonizar o Brasil. Então o que esses judeus sefaraditas, cujas identidades não haviam sido identificadas, né? Eles estavam infiltrados como cristãos ainda no meio português. O que eles falaram? Nós queremos ser portugueses para ajudar a colonizar o Brasil. E se ofereceram. Inclusive Fernando de Noronha foi um deles. Fernando de Noronha era um judeu. Então começou, gente, né, isso no século XIX, no final do século XIX e início do século XX, começou a vir muito judeu para o Brasil. Mas a mesma coisa, gato escaldado. Eles não chegaram no Brasil dizendo, eu sou judeu. Não, eles se espalharam principalmente pela região do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Espírito Santo, subindo para o Nordeste, a zona litorânea do país. Essas famílias judaicas foram se espalhando, mas eles não disseram. Hoje o judeu diz que é judeu, graças a Deus. É o que eu falei no início da live. Estava eu e Sérgio Lopes numa lanchonete alemã hoje, com vestimentas com simbologias judaicas. O mundo mudou. Você está entendendo? Mas esses judeus, então, eles chegaram no Brasil, mas como portugueses. E aqui no Brasil, eles começaram a divulgar os seus nomes. Vamos agora entrar nos nomes, que são os nomes criptojudeus, né? Eu quero que você entenda que aqui no Brasil também haviam inquisidores católicos, portugueses. Então não era possível um judeu chegar no Brasil e falar assim, agora estou livre, estou no Brasil. Aqui a gente pode tudo, igual é hoje, né? Hoje não pode tudo. Mas não, o Portugal havia enviado inquisidores para aqui, para tomar conta, para ver se judeus chegavam aqui. Então os judeus precisavam manter a identidade, ok? A identidade falsa, a identidade sefaradita, a identidade criptojudaica. E essa identidade criptojudaica, ela vinha nos nomes, principalmente, eu estou vendo aí a galera ansiosa para falar sobre isso, nos nomes de animais. Então, eu tenho aqui uma lista de nomes enorme, mas eu não vou entregar ela nessa live aqui, nem tem como, né, gente? Isso aqui, de repente, mais pra frente eu dou um jeito de mandar para vocês. Boto no meu site, não sei. Depois a gente vê isso. Mas vou dar alguns exemplos. Sobrenomes de animais. Eles criaram, foram os judeus que criaram esses sobrenomes. Ó, gente, nós vamos nos conhecer aqui com sobrenomes de animais. Então, quando você encontrar alguém da Leão, é um sobrenome que representa alguma família judaica. Leão, Pinto, Cordeiro, Falcão, Galvão, Ovelha, Lobo. Segundo, sobrenome de plantas: Parreira, Oliveira, Carvalho, Figueira, Pinheiro, Ramos, Lima. Então nós vemos aqui animais, plantas
E outra estratégia muito curiosa que os judeus usavam era usar nomes católicos, ou seja, nomes que, obviamente, alguém pensava assim, esse cara deve ser muito cristão mesmo. Por exemplo, Santa Fé, Santos, Santos, quem são os santos? Todos os santos, Salvador, Cruz, Santiago, são nomes que apontam para uma cultura católica. Então, isso ficava mais fácil de você pensar que eles eram cristãos. Mas entre eles sabiam. Quando um leão falava, sou da família Leão, o outro judeu falava assim, Shalom, Shalom Adonai, entre eles, entendeu? Eu sou da família Parreira, Oliveira, Carvalho, Santa Fé, Santo Salvador. Esses são os nomes criptojudeus. No meu estudo eu tenho mais de 300 nomes aqui. Agora, pastor, apóstolo, o meu nome é um desses nomes aí. Ou talvez um outro nome que você já descobriu que é um nome criptojudeu. Isso significa que você é um descendente de judeu? Não necessariamente. Pode ser simplesmente que o teu pai acordou quando você nasceu, teu pai falou assim, meu filho vai ser Oliveira, bota o nome dele lá de Oliveira. Isso, entendeu o que eu estou falando? Então, eu vou dizer para vocês, aqui o pessoal está botando, coloca no grupo do WhatsApp. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Por que eu não boto? Vou abrir meu coração aqui. Porque tem muita gente que está lá no grupo do WhatsApp, não está assistindo as lives, não está honrando. Aí eu boto material de alto nível escrito lá, para eles pegarem. Não, esse material é para quem é fiel às lives. Então Deus vai me dar uma direção para eu honrar vocês que são fiéis a lives. Isso aí, muitos judeus colonizaram Pernambuco, muitos. Mas o que eu estou dizendo aqui não é apenas o nome, porque o nome pode ser uma coincidência. O nome pode ser... Não, hoje em dia a pessoa bota o nome de Mickey no filho, Mickey Mouse, né? Qual é o nome? Brad Pitt Ribeiro, Email. A pessoa inventa nome. Então não é só o nome. Primeira evidência que você pode ser um descendente de judeu, o nome. Mas não é o suficiente. A segunda coisa, você precisa, isso não é fácil, estudar com empenho e com esmero se há heranças culturais judaicas na sua família, na sua genealogia. Principalmente, não na sua prática, mas na prática da sua avó, do seu avô, do seu bisavô. De repente seu bisavô ainda está vivo, sua avó. Ou na tua mãe, teu pai. Ou você observa, ouviu falar sobre práticas que não são muito comuns. E aí eu vou falar para você por que não são muito comuns. Porque são práticas judaicas. Então, na rua eles se apresentavam como santos, como Parreira, como Palmeira, como Ferreira. Mas dentro de casa eles faziam as práticas judaicas. Então a cultura ela acaba sendo transferida de pai para filho. Então se você observar assim, peraí, meu avô, minha avó, eu lembro quando era criancinha, ele fazia isso. Aí você já vai ter uma evidência bem mais forte, além do nome, de que há características de comportamentos judaicos ocultos dentro da sua gênese. Vou dar aqui uma boa lista. Primeiro, banho reforçado na sexta-feira. O judeu, ele toma banho reforçado na sexta-feira. Por quê? Porque a sexta-feira de tarde inicia o Shabat, o sábado sagrado. E eles sempre começam o sábado sagrado muito limpinhos. É uma honra, para eles é um memorial. Então você fala, poxa, engraçado. Os meus avós na sexta-feira tomavam banho, um banho de 2 horas, botava perfume para ficar em casa, botava a melhor roupa. Outra coisa, a melhor roupa na sexta-feira. Porque de onde vem isso? Entende? Isso é uma cultura judaica.
Outra coisa, sexta-feira, final de tarde de sexta-feira, trocar todas as roupas de cama, deixar tudo arrumadinho, a toalha da mesa esticadinha, as fronhas do travesseiro trocar. Por que na sexta-feira? Por quê? Porque antecede o Shabat, um dia sagrado para eles. Então, muitas práticas que você vai perceber que tem conexão com a antecedência ao Shabat. Outra coisa, gente, na questão da alimentação, o judeu ele é muito rigoroso com a alimentação. Então se você observar na descendência, somente nos avós, aí, nos bisavós, algumas práticas diferentes do comum, você tem que estudar sobre como o judeu trabalha com a alimentação e comparar. Por exemplo, o judeu não come porco de jeito nenhum, e nem camarão, caranguejo, porque esses animais são animais que se alimentam de outros animais mortos no mar. Então, de repente, você tem na sua família, às vezes não é nem a sua avó, pode ser um tio teu mais velho, pode ser um tio-avô. Aí a pessoa fala assim, não, eu não como camarão nem porco porque me dá alergia, me dá enjoo. A pessoa cria uma justificativa, mas ela mantém a prática para honrar o Deus, a lei de Deus que eles creem. Tá ok? Velório diferenciado. Por quê? Porque o judeu geralmente não faz velório botando a pessoa em caixão em cova rasa. Geralmente o judeu ele gosta, ele tem cemitérios especiais para judeu. Às vezes a pessoa fala assim, quando eu morrer, por favor, o meu sonho é ser enterrado no cemitério tal. Meu sonho é ser enterrado no cemitério tal. Aí você vai descobrir que é um cemitério judaico. Aí lá na hora do velório você vai perceber que alguns parentes mais velhos vão botar pedra em cima do sepulcro. Por quê? Porque é um costume judaico. Depois eu vou fazer uma live explicando por que as pedras. Mas tudo isso são características. De repente você vai descobrir que o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe praticaram a circuncisão. Se bobear, até você foi circuncidado. Aí você fala, pai, por que você cortou a pelezinha lá do meu pinto? Meu filho, é porque para não dar fimose. O médico falou que ia dar fimose, então eu cortei quando você era criança. Às vezes você nem sabe, você foi circuncidado. E o pai não falou para te poupar. Cobrem espelhos por dia depois que alguém morre na família. Aí eu fiz uma live anteontem sobre o luto judaico. Outro costume que não é comum para nós aqui, mas é um costume comum para o judeu. O judeu varre a casa de fora para dentro. Nós varremos de dentro para fora, né? A gente vai varrendo para fora. Quando chega no quintal, a gente empurra para o quintal do vizinho. Já para fora, sujeira para fora. O judeu varre de fora para dentro. Então você fala, peraí, por que minha família varre de fora para dentro? De repente é um sinal. Por que eles varrem de fora para dentro? Porque há um costume judaico, escuta o que eu vou te falar aqui, porque aqui já leva para um outro assunto. O judeu, ele cola na porta da casa dele esse objeto aqui, que eu estou guardando para a casa nova que Deus falou que vai me dar. O nome disso daqui é mezuzá. Só que tem que ser colado aqui, inclinado, na porta da casa, a mezuzá. Apóstolo, o senhor é judeu? Não, meu irmão, eu sou cristão, servo do Deus Altíssimo e cumpridor da Bíblia em completo. Creio na salvação pela graça, creio na importância da lei, creio em Yeshua, Jesus o Cristo. Eu sou cristão, mas eu gosto da cultura hebraica, assim como você gosta muitas vezes da cultura católica. Enquanto você gosta do ovo de Páscoa, eu gosto de comer ervas amargas. Enquanto você gosta da árvore de Natal, eu gosto de celebrar o Hanukkah. Cada um escolhe o que gosta. Mas isso daqui é uma mezuzá. Isso daqui é um papelzinho que tem uma parte da lei, da Torá, da palavra de Deus.
Então o que eles fazem? Eles enrolam isso aqui dentro e prendem na porta da casa, representando o seguinte: na entrada da minha casa Deus habita. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que os judeus, eles não podiam mais se apresentar publicamente como judeus? Então, se eles não podiam mais se apresentar como judeus, eles não podiam botar mais a mezuzá na porta de casa, senão todo mundo ia saber que eles eram judeus. Então eles não botavam mais mezuzá. O que eles faziam? Os mais antigos passavam na porta da casa e botavam a mão assim, ó, só um toquezinho do lado direito do umbral. É um simbolismo que eles estavam dizendo: pela fé tem uma mezuzá aqui. Então, se você tem aí na sua descendência ou até na sua parentela alguém que entra em casa e bota a mãozinha, dá 2 tapinhas do lado direito da porta, é mezuzá, né? Segundo, às vezes eles dão até um beijinho do lado direito da porta, para representar que ali está a palavra de Deus. Entendeu? Então, por que eles não varrem para fora? Porque eles não querem varrer em direção a mezuzá. Pelo contrário, eles querem afastar a sujeira da mezuzá, trazem para dentro de casa, que varrem e tiram. Então são hábitos, irmãos. Ah, minha família tem o hábito de acender vela na sexta-feira. Não sei por que eles acendem uma vela, deixam a velinha acesa na sala na sexta-feira de tarde, no sábado. Isso é uma cultura judaica. É o acendimento de vela do Shabat, do sábado, do dia que o Deus descansou. E agora Deus manda você descansar para que Ele trabalhe para você. Isso eu estou falando de acordo com a palavra, não estou falando nenhuma bobagem. Pastor, mas não é domingo? Não sei, meu irmão. Vê aí na Bíblia, vê o que a Bíblia diz. Se você achar que é no domingo, amém, glória a Deus. Estou aqui para aprender, tá? A minha família tem o hábito de acender 8 ou 9 velas na época do ano, no final do ano, no Natal. Ó, passou o Natal, Ano Novo aí. A tua família tem o hábito de acender velas, 8, 9 velas no Ano Novo? No Natal, nessa época de novembro a dezembro? Por que será? Que há uma festa judaica chamada Hanukkah, que é a festa das luzes, que tem o acendimento da menorá, da Hanukkah, que é a menorá de 9 velas. Então, você vai vendo os sinaizinhos dentro do comportamento familiar. Talvez o teu pai e tua mãe já não façam mais isso, mas vovó fazia. Você lembra de quando era criança. Ou se você não tem dúvida, ou se você tem dúvida, senta com teu pai e tua mãe, faz perguntas. Você fala: pai, eu descobri que o meu nome é Marinho. Me conta um pouquinho sobre meu avô. Meu avô fazia isso, minha avó fazia isso, meu bisavô. Porque investigando a genealogia você vai descobrir. Entendeu? Quebrar copo no casamento. Quebrar copo no casamento é um hábito judaico. Não vou dar aula sobre isso hoje, senão vai ficar muito longo a live. Outra coisa para você saber: ensinos judaicos sutis no bate-papo da família. Quando você senta com o teu avô, com a tua avó, e fala: meu filho, coisa mais linda é quando você... Aí ele te dá dicas judaicas, hebraicas. Você fala: porque meu avô está me ensinando isso? Porque ele está praticando sutilmente a cultura oral. Ensina o seu filho quando ele estiver sentado à mesa, quando ele estiver andando pelo caminho, quando ele estiver deitado ou se levantando. Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel. Entendeu? Ele está praticando a cultura oral. Então muitas vezes os ensinos eles vêm de maneira sutil, dentro do seio familiar. Outra coisa comum é primo casar com prima. Por quê? Porque eles sabem que se é primo, que o primo é judeu com judia, tem uma conexão de sangue, para não casar com outros povos, para se cumprir a palavra de Deus que Deus deu lá para o reino de Israel.
Tem uma coisa muito comum também. Se o seu avô, se a sua avó, se o seu bisavô, se o seu bisavô se tornaram comerciantes aqui no Brasil, procure saber qual era o nome da loja deles. Porque o nome da loja revela, eles entregavam ouro no nome da loja. Por exemplo, hoje nós temos uma marca de camisa, de calça jeans muito famosa no Brasil, chamada Levi's. Quem já ouviu falar dessa marca? Levi's. Levi's. Sabe o que significa Levi's? Tribo de Levi. Era um código. Então o dono da Levi's, ele botou lá Levi's para que as pessoas pudessem, para os judeus identificarem que era uma loja judaica e comprarem na loja dele. Aí responde a pergunta que alguém me fez: por que o judeu é rico? Porque o dinheiro do judeu circula entre o judeu. O dinheiro do espírita circula entre o espírita. O dinheiro do muçulmano circula entre o muçulmano. O dinheiro do evangélico circula entre todo mundo. O evangélico é quebrado. A gente distribui dinheiro para todo mundo da maneira errada, mas é outra história. Entende, gente? Então são hábitos. Então como é que você monta esse quebra-cabeça? Primeira coisa, desconfie do seu sobrenome. Peraí, meu nome é o nome criptojudeu. Por exemplo, eu estou vendo aí, ó, Ribeiro. Meu nome também é Ribeiro. Ribeiro é o nome criptojudeu, que é o nome de natureza, de rio. Segundo, depois que você passou pela questão do nome, você fala assim: opa, agora que eu passei pela questão do nome, vou fazer um estudo da cultura. Aí você começa a observar a cultura, os costumes, todos esses. Ah, mas eu não lembro como é que era meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Conversa com alguém da família. Bate papo, vai fazendo perguntinha de bobo. Aí alguém vai falar: é verdade, tua avó tinha esse hábito, esse. Ou não tinha. Então, primeiro nome, segundo cultura, terceiro lugar, pergunte sobre as raízes dos seus avós e bisavós. Pergunta mesmo. Chama pro teu pai e fala assim, chama o teu pai e tua mãe e fala assim: pai, mãe, meu avô veio da onde? E minha avó, e minha bisavó veio da onde? Da onde nasceu? Ah, não sei. Não, tem que saber. Vamos descobrir. Quem tem essa resposta? Onde é que está escrito isso? Você vai, igual um detetive. Pesquisa. Entendeu, gente? E, para finalizar, use a internet, porque hoje tem site, irmão. Tem site que, se você botar teu nome completo, tua data de nascimento, tem que pagar um valorzinho, mas tem um monte de site aí na internet. Mas tocar o site, pergunta pro Google o que ele te diz. Meu papel aqui não é te dar mastigadinho, você procura. Tem site. O site vai te dar a tua árvore genealógica completa. Quando você olhar lá em cima, você vai ver o nome do judeuzão. Entendeu? E até o lugar onde ele morou. Tem site que dá. Entendeu? Agora, existe também uma questão sobrenatural. Pega essa. Agora o negócio vai esquentar. Pastor, apóstolo Ricardo, eu não sei porque eu tenho uma atração pelo judaísmo, sabe? Eu tenho uma vontade de saber mais sobre o judaísmo, sobre a cultura hebraica. Por que será que você tem essa vontade? Porque tem gente que tem vontade de saber sobre o Wicca. Tem gente que fala: eu tenho vontade de saber sobre bruxaria. Eu sou apaixonado por Wicca, bruxaria, mesa branca, espiritismo. Não tem? Tem gente que fala assim: eu tenho uma vontade de saber sobre a cultura, a mitologia grega. Por quê? Primeiro, porque essa pessoa tem raízes espirituais de iniquidade dessa divindade na genealogia dela. Então, uma pessoa que tem uma herança católica forte, o espírito dela pede por alimento católico. Uma pessoa que tem uma herança nórdica, eu, por exemplo, eu sou nórdico. Eu sou descendente de nórdico, de viking. Olha só as coisas que eu gosto. Entendeu? Agora, tudo isso é consagrado, tá bom, gente? Só estou dizendo que é uma descendência minha. Não tem nada a ver com as divindades, tem a ver com a cultura.
Agora, você, desde pequeno, que vontade que eu tenho de entender sobre as coisas de Israel, de Jerusalém, do hebraico. Pode ser por dois motivos. Pega essa. Primeiro motivo, porque você ouviu falar quando era criança de Jerusalém, você não lembra, e ficou guardado no seu inconsciente coletivo. Seu avô, quando falava, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe falava para você quando você era pequenininho. Depois pararam de falar e ficou guardado no seu inconsciente coletivo. Aliás, no seu inconsciente. No seu inconsciente. E você tem esse desejo de saber. Segundo, pode ser que você seja um descendente legítimo de judeu e o seu espírito está te avisando isso. Porque se você tem uma descendência judaica legítima, o Espírito Santo faz questão que você saiba. Porque há uma promessa para os judeus. Pastor, Deus odeia os judeus. Os judeus mataram Jesus. Isso deixa de ser bobo, meu irmão. Não foi o judeu que matou Jesus, não. Foi você que matou Jesus. Eu também. Nossos pecados mataram Jesus. Ah, mas o fariseu que pregou ele na cruz. Você também é um fariseu, eu também, irmão. Vem dar uma de santinho, não. Só que os pecados deles foram um, nossos pecados são outros. Entende? Então, mas o judaísmo, ele odeia Jesus. É porque eles não entenderam Jesus ainda, eles vão entender. E quando eles entenderem, irmão, você vai querer amá-los. Então ame logo. Você acha que Deus odeia o judeu? O judeu, ele é o filho mais velho. Nós somos os que vieram depois. Lembra da parábola do filho pródigo? O judeu é aquele que trabalhou e trabalha, falando: pai, eu estou fazendo de tudo aqui. Desde pequeno, nunca te desonrei, eu trabalho para cumprir a tua lei. E esse seu filho mais novo saiu para fazer besteira e o Senhor perdoou ele. É porque a graça, o judeu ainda tem dificuldade para entender a salvação do evangélico, porque nós fomos enxertados na videira. Eles não entendem, mas haverá a dança dos dois exércitos. O filho mais velho vai aceitar o filho mais novo, o filho mais novo vai aceitar o filho mais velho, e nós vamos viver juntos no céu. Você está pensando que Deus deixou de amar o judeu? Você está pensando que Deus anulou as promessas contra a favor da geração de Abraão? Que tudo foi em vão para salvar meia dúzia de evangélicos que acha que é o dono da verdade e fica comendo coxinha e falando mal dos outros? Está pensando o que, meu irmão? O plano de Deus é muito lindo, muito grande. Então, se você tem descendência judaica, se você é um judeu por herança, existe promessas específicas para você que Deus não prometeu para o cristão evangélico. Nós somos gentios convertidos, enxertados na videira. Vamos ser salvos pela graça, aleluia. Mas se de fato eu for descendente de judeu, e se alguns de vocês forem descendentes de judeu, existem promessas específicas que Deus deu para você, para sua tribo. Então, quais são as vantagens de você ser um sefaradita, um judeu, sem saber que é judeu? Primeiro, as promessas específicas vão se cumprir. Você percebeu que todo judeu é rico? Até o judeu não praticante, meu irmão. O Silvio Santos é um judeu não praticante e é milionário. E tem longevidade. O homem não morre, meu irmão. Isso é promessa. O judeu não morre, porque o judaísmo não pode morrer. Hitler fez tudo que tinha que fazer para matar o judaísmo está mais forte, irmão. Aqueles homens que estavam magrinhos, pelados, envergonhados, lançados nas câmaras de concentração, hoje seguram as maiores armas de guerra do mundo. E a riqueza que tem em Jerusalém está lá. Deus honrou o judaísmo. O judaísmo não morre. Todas as tribos morreram, mas ainda existe judeu. As tribos perderam suas forças.
A única tribo que manteve de pé é a tribo de Judá, porque a tribo de Judá era uma pessoa, Judá. Judá virou uma tribo, de uma tribo virou um reino, o reino de Judá. De reino de Judá virou uma cultura judaica. De uma cultura judaica virou uma fé, uma religião. E dessa religião veio o leão da tribo de Judá. E quem não consegue entender a história de Judá jamais vai poder ter direito a entender o leão da tribo de Judá. Como é que você fala, eu sou filho do leão da tribo de Judá? Aí quando vai falar de judaísmo, mas não quero falar de judaísmo. Ué, meu irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Então esquece. Se você não quer o judaísmo, esquece o leão da tribo de Judá. Vou te dar uma boa notícia. Eu te ensinei aqui praticamente como você descobrir se você é um descendente de judeu. Se você conseguir descobrir que você é um descendente de judeu, eu vou te dar uma boa notícia. Portugal e os países da União Europeia estão dando cidadania, dupla cidadania, aos sefaraditas que vieram de Portugal e aos seus descendentes. Se você descobrir que você é um descendente de judeu, sefaradita que veio de Portugal, você vai ganhar, você tem direito a ir lá na embaixada de Portugal e pedir, mostrar seus documentos e pedir uma cidadania portuguesa. Qual é a vantagem disso? Você vai andar livremente pela União Europeia, mudar a qualidade de vida, ter uma vida financeira melhor, se mudar para lá, ter cidadania, dupla cidadania, você pode. Outra coisa, outra vantagem, as promessas que Deus deu. Agora, pastor, fala da Bíblia. Vou falar da Bíblia. Olha o que está escrito em Romanos. Não estou no Antigo Testamento, não. Romanos capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Olha o que Paulo fala aos romanos. Que vantagem pode haver então em ser um judeu? Ou que utilidade existe na aliança da circuncisão? Paulo está perguntando, qual é a vantagem de ser um judeu? E a resposta ele mesmo dá no versículo 2. Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Muitos de vocês, irmãos, não vão nem ler a Bíblia e vão ser salvos pela graça. Mas aos judeus foram confiados, Deus confiou a palavra. Assista a minha live de ontem, a anterior a essa. Você vai entender. Deus confiou. Ah, pastor, a lei não dá para ser cumprida. Pelo contrário, você pode até não cumprir, mas Deus deu e disse, eu confio que você vai fazer o melhor com essa lei. Aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, o que importa se alguns desses judeus pecaram? A infidelidade deles vai anular a fidelidade de Deus? Não. Deus continua sendo fiel aos judeus. Está escrito, Romanos 3, 1. Entendeu? Então aqui, gente, eu não estou falando de você virar judeu e negar a Cristo, não, de jeito nenhum. Deus me livre. Eu estou falando de você entender que em Cristo você pode honrar a mentalidade judaica e honrar o judaísmo em Cristo. Em Cristo. Cristo na cruz colocaram uma plaquinha lá escrito o Rei dos Judeus. Então você precisa aceitar o judaísmo junto com a Brit Hadasha, que é o Novo Testamento. Amém? A salvação é para os judeus ou é para os evangélicos? A salvação é para todos, irmão. Todos os que creem no Senhor Jesus. Agora, a bênção Deus deu para Abraão e disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria,
Eu sei que essas lives que eu estou fazendo aqui são lives para desgregorizar a sua mente. Vai levantar religioso, apaixonado pelo espírito da Grécia contra nós. Vai levantar até apóstolo, pastor, profeta contra nós, apaixonado, casado com o espírito da Grécia, casado com a Babilônia, casado com o ecumenismo, casado com o sincretismo. Vai levantar, eu sei que vai levantar, mas eu vou pregar a verdade, porque Deus tem me abençoado na verdade. Amém, queridos? Eu estou bem cansado, hoje foi um dia cansativo demais para mim. Amanhã às 18 horas, se Deus quiser, teremos a nossa live, mais um pouquinho da mentalidade hebraica. Estudem, fiquem conosco. Lembre-se que todo domingo agora nós temos culto online. No último culto tivemos Carlinhos Félix fazendo louvor. Vai ter surpresa no próximo culto. Surpresa não, porque eu vou avisar antecipado, mas vai ter louvor especial, vai ter palavra profética. Domingo, 18 horas aqui no Instagram. Culto online, congregue conosco. Muita novidade, tá bom? E tudo para a honra e glória do Senhor Jesus e em defesa da palavra. Amém, queridos? Obrigado a vocês que são semeadores do nosso ministério. Obrigado a vocês que são intercessores. Obrigado a vocês que oram por nós. Obrigado a vocês que sempre nos dão uma palavra, comentam o que eu posto, comentam as lives, nos dão direção se estamos no caminho certo. Eu amo vocês, sou grato pela vida de vocês. Tenham uma ótima noite. Amanhã nos vemos. Qualquer coisa, deixe um recado no WhatsApp. Tchau, tchau. Deus abençoe.